gente. Estou bem feliz em estar aqui compartilhando com vocês. Nesse grupo eu tenho pessoas da Igreja Batista do Jardim Pinheiros, onde eu pastoreio, tem parentes próximos que são cristãos, tem amigos que acompanham, e eu fico muito feliz em ter vocês intercedendo por mim e pela Tânia nessa viagem que a gente está fazendo pela África. Então, quero dar um panorama breve do que está acontecendo para vocês já começarem a orar. O ano passado, em outubro de 2022, eu estive em Uambo, meu coração de alguma forma ficou naquele lugar. Nós estivemos lá trabalhando, eu estava com mais 10 pastores, nós fizemos um trabalho na escola Pamose, que é uma escola de inclusão inversa, que tem crianças cegas, surdas, síndrome de Down e outras crianças que não têm especificidades, mas estão lá porque a escola dá comida uma vez por dia. Deus colocou algo no meu coração, eu trouxe para a igreja e nós conseguimos, com muita emoção, mandar dinheiro para aquela igreja, para aquela escola. Desculpa, é que a escola fica dentro de uma igreja, e hoje eles conseguiram colocar a água na cozinha e nos banheiros. Vou colocar até algumas fotos aqui. Isso foi um diferencial naquele lugar. Quando a Rosângela, que é a missionária brasileira, que está há 30 anos morando lá, que é casada com um angolano, veio para o Brasil, ficou na nossa casa, Tânia acompanhou ela como pedagoga, e aí surgiu um sonho no coração da Rosângela que a Tânia fosse até lá para capacitar as crianças. Entenda que as crianças na África não são diagnosticadas em nada naquele lugar. Diagnosticadas na surdez, diagnosticadas na questão da visão. Aliás, falar em questão da visão, hoje Deus trouxe uma luz sobre isso, mas isso é para um outro momento. E Deus colocou isso no coração da Tânia e ela começou a sonhar em ir a Uambo comigo novamente para fazer esse trabalho. Quando chegou no início do ano, acho que em fevereiro, março, nós começamos a orar sobre isso. E a gente orou proposital, porque a gente viu que as passagens subiram demais, o valor está assim, algo totalmente surreal. E nós começamos a orar dizendo: Deus, nós não temos recurso para ir, mas se o Senhor quer, o Senhor provê. E no meu coração, bem honestamente, tinha muita certeza de que a gente não iria ao Uambo, porque é algo surreal e já vou compartilhar isso contigo. Só que Deus começou a dar sinais, levantou uma pessoa que fez uma oferta, outra pessoa que fez uma oferta, e Deus foi sinalizando, e a viagem realmente hoje está caríssima, está um absurdo, e eu posso dizer que Deus levantou em torno de 70% do recurso que a gente precisa para estar lá, para passar essa semana lá. Falando sobre a questão de recurso, a gente ainda tem um valor para levantar. Eu faço umas telas de macramê, eu tenho tecido, a Tânia tem me ajudado, a Ingrid está criando um perfil no Instagram e nós vamos começar a vender as telas para ajudar a levantar o recurso que a gente precisa. Então, depois eu vou colocar aqui no grupo também, se você puder ajudar a gente a compartilhar para vender essas telas, vai ser legal. Mas o valor é tão absurdo da viagem que eu consigo olhar para o que Deus levantou de recurso e entender que Ele quer fazer algo maravilhoso naquele lugar, porque senão não tem explicação, não tem lógica, na visão humana não tenho como te dizer o que Deus fez. Então vamos lá, os desafios que a gente tem para enfrentar nessa viagem. Primeiro, quando eu fui da primeira vez, a gente foi muito destratado no aeroporto de Luanda, então já comece a orar por isso, para que quando a gente chegue em Luanda seja mais tranquilo. Algo diferente que vai acontecer dessa vez. Da primeira, nós fomos até Luanda, lá a gente pegou um carro com pessoas de lá. De Luanda até Uambo são 700 quilômetros. Nós fizemos isso de carro. Agora a gente vai fazer de ônibus. Então, segundo o Emerson, que é um membro aqui do Jardim Pinheiros, a gente vai ter um período de imersão. Imersão mesmo, que nós vamos viajar na cultura deles. E pense que ônibus na África é ônibus na África, estrada na África é estrada na África, alimentação na estrada é alimentação na estrada. No caminho, se for possível, a gente vai mandando para vocês. Então, ore pela saúde da Tânia, pela minha saúde. São 700 quilômetros de ônibus andando de Luanda até Uambo. Tânia está com um problema bem sério de coluna, eu estou com o meu joelho, fiz uma cirurgia recente, então precisamos da oração de vocês sobre isso. Depois eu vou pontuar aqui sobre os motivos de orações. Se Deus abençoar, a gente chega lá no sábado à noite. A gente sai do Brasil no dia 7, chega lá às 6 da manhã, são 4 horas de diferença de fuso horário, e a gente deve chegar à noite em Uambo. A gente deve pegar um ônibus de manhã em Luanda, chegar à noite lá. No domingo eu já tenho palestra para fazer, e aí começam os motivos de orações. Eles estão reunindo as igrejas batistas locais e eu vou falar para casais no domingo.
Já na segunda-feira, a Tânia começa a capacitar os professores da escola, segunda, terça e quarta e quinta, pelo que eu me lembro, e ela fará atendimento aos pais das crianças especiais da escola e talvez até fazendo algum diagnóstico com essas crianças. Eu, na segunda, terça e quarta, eu vou fazer palestra para casais pastorais, para os seminaristas e vou dar aula na faculdade pelo que foi passado. Então, eu preciso da intercessão de vocês também disso. Nós vamos ficar hospedados num apartamento que é de uma missionária brasileira, que é a Nauzira. Então, nós achamos essa forma de economizar. Então, a gente vai estar bem inserido até na alimentação deles. Esse é um outro cuidado que a gente precisa ter, porque a água de lá não é uma água tratada. Então, ore pela nossa saúde também nesse quesito. Quando a gente fala de África, embora lá em Uambo não seja muito explícito, a questão espiritual é muito séria. O ocultismo, tudo aquilo que se faz, que aqui no Brasil é muito místico, lá acontece de forma muito mais intensa, mas ele é muito mais velado. Então, nós sabemos que nós entraremos num campo de batalha espiritual muito grande, tanto por trabalhar com as crianças, quanto com família. Então, ore por nós nesse sentido também, tá? A gente deve ficar lá uma semana, no final de semana a gente viaja, Deus nos deu um presente. Se a gente saísse de Luanda e voltasse para o Brasil direto, ficaria um valor, mas como a gente vai até Dubai visitar a Raíssa, a nossa filha, passagem fica R$ 1.800 mais barato, e eu só consigo ver Deus fazendo um mimo para a gente ter a oportunidade de ir até a Raíssa. Então a gente fica uma semana lá, pega um voo até Etiópia, da Etiópia até Dubai, passamos semana com a Raíssa e a gente volta para o Brasil. Então, começando a dar o primeiro panorama do que vai acontecer na viagem. Então, motivos de oração: para que a chegada no aeroporto seja tranquila. Segundo, que a viagem de ônibus, que embora seja 10, 12 horas, que eu e a Tânia, que a gente consiga se divertir nessa viagem, embora seja algo radical, que a gente consiga viver essa experiência transcultural, muito diferente do que é para nós, mas olhar isso como um presente de Deus até no nosso crescimento espiritual. Ore pela nossa saúde física, também emocional e espiritual. Nos cubra em oração com a questão das batalhas espirituais, as palestras que eu vou fazer, a capacitação que a Tânia vai fazer com os professores e também na questão espiritual. Lá o governo ele é ditador, então a nossa chegada já causa um frisson também na cidade, embora seja uma cidade grande, mas eles têm um controle muito grande sobre isso. E a Tânia, trabalhando com as crianças, sem dúvida alguma, mexe com o governo. Então, ore também por essa questão de proteção. A gente viu que agora, recente, um missionário foi assassinado em Guiné-Bissau, se não me engano. Acho que não é bem isso, mas é lá na África. Então, isso não me trouxe preocupação, mas acende um alerta, né? Ore por nós, creio que Deus está nesse negócio, Ele abriu essa porta, Ele quer a gente lá e Ele vai fazer, como da primeira vez, além daquilo que sequer a gente pode imaginar, e a gente começa a compartilhar com vocês. E ore pela questão financeira para a gente terminar de levantar os recursos que nós precisamos também. Muito obrigado por você estar aqui conosco, muito obrigado por você se dispor a orar, e aí você vai com a gente nessa viagem, orando por nós e acompanhando. A minha intenção é que lá, quando eu puder acessar a internet, sem entrar muito em detalhes, porque o celular lá é grampeado, mas quando eu puder, mandar mensagem para vocês orarem por questões específicas. Então, se eu não puder dizer assim, ore por tal e tal situação, mas disser assim, gente, ore que nós estamos precisando, levante clamor, porque sem dúvida é um momento de necessidade. Beijo no teu coração, que Deus te abençoe.